Sabe aquela sensação de estar sempre com os nervos à flor da pele? Parece que o cérebro da gente está ligado no 220 o tempo todo, não é? Bom, hoje a gente vai fundo para entender o porquê disso. Existe uma verdadeira epidemia silenciosa acontecendo e tá mais do que na hora da gente parar para escutar o que ela tem a dizer. Olha só que dado impressionante, que vem da Forbes Brasil. É um verdadeiro divisor de águas. A saúde mental, ela simplesmente ultrapassou o câncer como a principal preocupação de nós brasileiros. Pensa nisso. Aquela história de epidemia silenciosa, acabou o silêncio. Na verdade, ela está gritando. A gente vê isso nos recordes de afastamento por burnout, na ansiedade que virou quase o normal do nosso dia a dia. E para a gente mergulhar nesse assunto, a nossa bússola vai ser o trabalho da Marinês Pereira, que é especialista em neurobusiness e logoterapia. É a expertise dela que nos dá toda a base para a gente poder aprofundar nesse tema com segurança. Ok, vamos começar pelo sintoma. Sabe essa exaustão que parece que está todo mundo sentindo? Essa sensação de estar sempre no limite? Pois é, isso não é um problema individual, não. É o sintoma de algo muito, mas muito maior. E os gatilhos? Nossa, eles estão por toda parte. No trabalho, são aquelas metas que parecem impossíveis de bater, a cultura de ter que estar disponível o tempo todo, a falta de reconhecimento. E fora do trabalho, a coisa não melhora. Tem instabilidade econômica, uma incerteza gigante sobre o futuro, uma polarização social que só desgasta. É literalmente uma avalanche de estímulos negativos vindo de todos os lados. Beleza, agora vamos ao diagnóstico. A neurociência já tem um nome para esse estado de tensão constante que a gente vive. Nós estamos presos no que se chama de mindset de sobrevivência. Imagina o seguinte, é como se o alarme de incêndio do cérebro ficasse disparado o tempo todo, sem parar. Mesmo que não tenha fogo nenhum, o barulho, a sirene, a sensação de perigo, tá tudo ali, constante. É exatamente isso que acontece. O nosso cérebro entra num modo onde a única coisa que importa é a segurança de curto prazo. E, nossa, como isso é exaustivo! E sabe por que isso acontece? Por causa de uma briga interna no nosso cérebro. Pensa assim, de um lado a gente tem o vigia, que é a nossa amígdala, aquele alarme super primitivo. Do outro tem o CEO, o nosso córtex pré-frontal, que é a parte que pensa, que planeja, que é racional. O que acontece no mindset de sobrevivência? O vigia, em pânico, simplesmente dá um chega pra lá no CEO e o tranca fora da sala de controle. E aí a reação impulsiva toma conta de tudo e o pensamento estratégico já era. E como a gente sente isso na prática? Bom, primeiro vem a visão de túnel. A gente só consegue enxergar a ameaça que está bem na nossa frente. Daí, a gente entra num pensamento de soma zero. Sabe, onde para um ganhar, o outro tem que perder. Colaboração? Esquece. O foco fica todo no curtíssimo prazo, no apagar o incêndio de hoje. E o resultado final disso tudo? É o esgotamento completo dos nossos recursos, que é o caminho direto para o burnout. Mas afinal, o que fica disparando esse alarme o tempo todo? A causa principal está no jeito como o nosso cérebro percebe as ameaças sociais. E para entender isso, tem uma ferramenta simplesmente brilhante da neurociência chamada modelo SCARF. O que o modelo SCARF mostra é incrível. Basicamente, nosso cérebro reage a uma ameaça social, tipo se sentir diminuído numa reunião, com a mesmíssima intensidade que reagiria a uma ameaça física. E o mundo de hoje é um campo minado para esses 5 domínios: o nosso status, a nossa necessidade de certeza, de autonomia, de relações e a percepção de justiça. Cada um desses pontos é cutucado e ameaçado o dia inteiro, o que mantém o nosso cérebro em alerta máximo, sem descanso. Certo? Então já entendemos o sintoma, o diagnóstico e a causa. A pergunta de $1 milhão é: como é que a gente encontra calma no meio desse caos todo? E a resposta, o tratamento, talvez não seja o que a gente espera. Não se trata de mudar o mundo lá fora, mas sim de recalibrar o nosso mundo aqui dentro. E a chave para essa recalibragem está perfeitamente resumida nesta frase, atribuída a Viktor Frankl. Ele percebeu que entre qualquer estímulo e a nossa resposta, existe um espaço, um pequeno intervalo. E é nesse espaço que mora a nossa liberdade, o nosso poder de escolher como responder. É exatamente aí que a gente retoma o controle. E qual é a ferramenta que a gente usa para criar e, mais importante, usar esse espaço? Se chama inteligência emocional. É basicamente a habilidade de perceber a emoção surgindo e, em vez de só reagir no piloto automático,
parar e escolher uma resposta de forma consciente. É dar ao nosso CEO interno a chance de, finalmente, ir lá e acalmar aquele vigia superprotetor e desesperado. E aqui tem um ponto que é fundamental deixar claro. Isso não é ser alienado, não é fingir que os problemas não existem. Pelo contrário, é um ato de soberania interna, um ato de resistência. É se recusar a entregar a nossa paz de bandeja para o caos lá fora. Porque só assim, a partir de um lugar de força e clareza, é que a gente consegue agir no mundo de verdade e não só ficar reagindo, movido pelo medo. Então, vamos para a parte prática. Como é que a gente constrói esse tal de oásis interno? A prescrição é bem direta, com ações que qualquer pessoa pode começar a fazer. São 3 passos bem práticos. O primeiro é assumir o controle do foco, parar de gastar energia com aquilo que não controlamos e direcionar essa energia para o que a gente pode influenciar. Segundo, encontrar sentido na ação. Descobrir propósito em coisas pequenas, sabe? Ajudar um colega, fazer um trabalho bem feito. E terceiro, cultivar âncoras de estabilidade. Criar pequenos rituais, pode ser uma caminhada de manhã, qualquer coisa que sinalize para o cérebro: ei, aqui está tudo seguro, pode relaxar. E olha que curioso, a mesma tecnologia que muitas vezes é parte do problema também pode ser parte da solução. Ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, podem ser usadas a nosso favor. Elas podem ajudar a gente a organizar rotina, guiar meditações, automatizar aquelas tarefas chatas que só roubam nosso tempo e, com isso, liberar o que a gente tem de mais precioso: tempo e energia mental. Então, fica aqui uma reflexão final para a gente levar. Qual é o primeiro, o menor passinho que pode ser dado talvez ainda hoje para começar a construir esse oásis interno? Para começar a desligar esse alarme que não para de tocar? Porque a mudança, por maior que ela pareça, sempre, sempre começa com uma única e pequena ação. Toda essa nossa conversa de hoje foi baseada no artigo brilhante da Mary Inês Pereira. Fica aqui o nosso agradecimento a ela por uma visão tão clara e necessária sobre esse assunto. E obrigado por terem nos acompanhado até aqui.